Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 17 de novembro de 2014, no ar o Jornal do Sul de Minas. Ao vivo agora na parte da manhã, à noite tem a reapresentação após o Telefatos. Hoje a nossa entrevistada é a editora da revista Plantando a Semente da Vida, Débora Jacon. Tudo bom, Débora? Bom dia. Bom dia a todos. Bem-vinda. Bem, obrigada. Também temos a presença aqui do meu companheiro Tiago Quinteiro. Tudo bom, Tiago? Tudo bem, Zambrano, também a Débora e a todos que estão acompanhando aí o Jornal Sul de Minas. Começando a semana, né, Zambrano? Começando a semana, sem dúvida nenhuma. A gente vai começar, na realidade, mostrando, como temos feito todas as segundas-feiras, a reportagem da série de matérias produzidas pela equipe de jornalismo da TV Poços no seu bairro, falando desta vez do bairro Santa Teresa. Vamos ver. O quadro No Seu Bairro desta semana chegou ao Santa Teresa. O bairro é novo e está situado na zona sul da cidade, uma das regiões mais populosas do município. O bairro precisa de melhorias, principalmente nas áreas de educação, saúde e segurança pública. Acompanhe na reportagem. Um problema recorrente em diversos bairros aqui da nossa cidade é em relação à saúde. Muitas vezes faltam postos de saúde nos bairros e os moradores precisam ir a outras localidades para obter esse serviço. Aqui no Santa Teresa, dona Dália, vocês utilizam um posto de saúde de quais bairros? Qual é a dificuldade? Do Jardim Kender. É difícil porque além de ser um pouco longe, não tem ônibus, não passa ônibus lá. Aí a gente tem que ou vai a pé passando meio-dia caminhando para ir, ou então tira a filha ou o genro, ou seja, quem for do serviço, para levar a gente. Ou pega um táxi, que nem táxi também tem. A segurança do Santa Teresa também é bastante questionada pelos moradores daqui. A gente tem recebido essa reclamação por todos os bairros que nós passamos. Valéria, como que está a situação, né, da questão da segurança aqui no bairro Santa Teresa? A segurança na minha rua tá bem complicada. O policiamento não passa nessa rua. É uma rua mais afastada e tá difícil, viu, o policiamento aqui. Estava contando pra gente que teve uma situação, mais ou menos um mês, né? Sua casa foi arrombada. O que aconteceu? Explica como foi essa situação. Sim, foi no dia 5 de outubro. A minha casa foi roubada. Levaram os pertences, né? Levaram eletrodoméstico. Então foi um susto muito grande pela a minha menina, né? Porque a gente tem criança em casa, é muito perigoso. E pra mim também, né? Porque a gente fica sozinha. Complicado. A área de lazer do bairro também é bastante precária. Aqui existe um parquinho, mas que precisa de muitas melhorias. Vanessa, você tem, né, alguns filhos, tem crianças. E como está essa situação da área de lazer, espaço para que as crianças possam brincar aqui no bairro? Muito precário, porque o parquinho, quando chove, passa uma semana para as crianças poderem ter acesso para brincar, entendeu? Eles vão brincar lá no outro bairro. Agora meu menino acabou de chegar do futebol, foi jogar lá perto do aeroporto, porque o campo aqui está tudo molhado, que choveu. Quando seca, vem uma chuvinha, sem contar que se eles têm certos furtos lá, os coleguinhas vão brincar, eles roubam o celular, roubam o que tiver lá. Você não fica sossegada, porque não tem uma segurança, você não fica sossegada. Além de não ter uma creche, o bairro Santa Teresa também não possui nenhuma escola. A Vanessa precisa levar os meninos, né, para escolas aqui da região e ainda em escolas diferentes, né, Vanessa? Diferente. Em período que fecha o bimestre, que você tem reunião, é só eu, porque meu marido trabalha. Você tem que desdobrar, estuda no mesmo horário, em escolas diferentes, que eu não consegui vaga para os dois no mesmo local. Quais escolas que eles estudam hoje? Um estuda no Caíque e outro no Vitalina. Outra situação que você comentou com a gente também em relação à limpeza, né, do bairro, terrenos baldios. Explica um pouquinho. Calçada com bastante mato, bastante inseto entrando nas casas. Entendeu? E sem contar a segurança onde o pessoal passa para cortar caminho, para ter acesso ao supermercado, para ter acesso à escola, os matos, sem nenhuma segurança, sem nenhuma cerca.
reclamações dos moradores aqui do bairro Santa Teresa em relação ao serviço dos Correios, que não passa por aqui. A dona Dália vai explicar um pouco para a gente sobre esta situação. Dona Dália, o que está acontecendo? Já faz um tempo que a senhora mora aqui e não tem esse serviço, é isso? É isso. Eu já fui até o Correio reclamar e eles me falaram que se eu pagasse uma taxa para vir a caixa, eu receberia o Correio. Eu falei, não vou pagar, porque isso aqui não... Para que a gente tenha um prefeito na região? Se a gente vota é para colher alguma coisa que sirva a gente. Aí não paguei, e agora eu estou indo vou buscar todo mundo que precisa, toda a correspondência, de banco, de qualquer coisa. Só a água e a luz que vem aqui no portão. O quadro no seu bairro desta semana apontou os problemas do bairro Santa Teresa. Você também pode solicitar a nossa equipe aí no seu bairro pelo telefone 3721-6955, pelo e-mail jornalismo@tvpocos.com.br ou pelo WhatsApp 9983-3240. Muito bom. Então, na realidade, muito bom o trabalho aí da Natália, né? Só para a gente deixar bem claro, porque o conteúdo dessas reportagens no seu bairro, eles vêm se repetindo, né? Muda o bairro, muda os personagens, mas os problemas são exatamente os mesmos. É uma insegurança por parte dos moradores ali naquela nova região da cidade, próximo ali ao bairro São Bento. Realmente há um déficit de policiamento, onde as pessoas acabam sentindo essa insegurança na pele. Muitos saem de outros bairros para poder fazer as casas ali, que nem eles dizem, e alguns outros ainda entram em locais de construção para furtar ali os materiais usados na construção. A questão, por exemplo, que a senhora falou, que tem que se deslocar até um outro lugar para poder receber atendimento médico, isso também demonstra que a vontade de fazer a cidade crescer é grande, sem dúvida nenhuma, né? A cidade cresce, novos bairros são liberados para loteamento, os trabalhadores aí no segmento imobiliário investem loteando o local, com suas construções, mas falta infraestrutura, né, Thiago? Porque aí cria um bairro novo, mas esquece de botar uma escola, esquece de botar um atendimento, uma UBS, alguma coisa, enfim. Aí vem aquela condição, assim, né? Aquela condicional. Se não fizer o bairro, onde é que vai botar essas pessoas? Se fizer o bairro, como é que vai botar a estrutura para essas pessoas? É um dilema, né? Com certeza, Bruna, a gente sabe dessa dificuldade, principalmente com insegurança que você bem citou. E lembrando que esse bairro Santa Teresa, né, como você também disse, a gente sabe que tem muitas casas ali do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Pessoas com dinheiro que fazem a construção ali e depois vendem para as pessoas que entram no programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente sabe que o bairro cresceu muito, tanto São Bento quanto Santa Teresa, esse bairro aí. Lembrando que atrás, depois da Avenida do Contorno, para quem passa muito lá, já estão construindo um outro bairro lá. Para cima, né, com mais casas aí para serem vendidas através do Minha Casa Minha Vida. Por um lado, isso é bom com relação à moradia, as pessoas conseguem ter casa, mas essa questão aí do crescimento muito rápido e muitas vezes as prefeituras, de uma forma geral, não conseguem acompanhar isso. A gente sabe que demora para construir escola, demora para construir saúde, né, unidade básica de saúde. E aí cabe também o que você levantou aí, Zambrano, com relação ao projeto da própria prefeitura, o Programa Municipal de Habitação, né, onde serão construídas 900 casas e apartamentos, né, aqui na Zona Oeste, onde os vereadores questionaram isso, né, principalmente os vereadores da oposição, né, com relação a se levar a estrutura, como é que vai levar lá água, luz, né, para esse local, e com relação ao trânsito também, porque é o único local de acesso lá na Zona Oeste para esse local onde a prefeitura vai construir, é a Padre Francisco Cletos Cox, né, a rua que vai para PUC, para Imaculado, ou seja, é um local que já tem bastante congestionamento, principalmente em horário de pico, né, mas a prefeitura também está estudando algumas alternativas, como colocar uma via ali através da Monsenhor Derige, ligando diretamente a uma Imaculada. Eu acho que é difícil, né, a gente tem que pensar que existem, lógico, à medida que vai crescendo e você vai colocando bairros, né, existe essa dificuldade, mas tem que fazer. Não, precisa crescer, precisa colocar bairro, eu sou a favor, não sou contrário não, só acho que
precisa pensar melhor, o planejamento precisa funcionar adequadamente, porque isso passa pela Secretaria de Planejamento. Todas essas questões devem ser avaliadas pela Secretaria de Planejamento. Aliás, o plano diretor desse município já está atrasado algumas administrações e antes, aqueles que reclamavam hoje levam na barriga, né? Assim, vamos dizer, vamos empurrando. Há 3 anos, né? Então, quer dizer, realmente preciso tomar uma atitude no sentido de resolver essa questão definitivamente. Investe tempo, investe aí o trabalho de alguns profissionais para que façam o plano diretor, para que façam, evidentemente, o planejamento adequado, para que a cidade tenha um crescimento ordenado, porque isso mostra crescimento desordenado, exatamente o contrário. E lembrando que o plano diretor, né, para a construção do plano diretor, tem que se passar em diversos bairros, zonas da cidade, né, ter o diálogo, zoneamento, né? Isso, com a população, mostrar o que está sendo feito, o planejamento ali da cidade, ou seja, o que não está acontecendo ainda. A gente espera aí que nessa administração ainda ocorra, né, ainda nós tenhamos esse plano diretor aqui para o município, que é tão importante, que é a linha, né? Tem que seguir o plano diretor para a cidade continuar evoluindo. Legal. A gente vai conversar com a Débora daqui a pouco. Vamos fazer primeiro um breve intervalo, porque aí a gente já muda de assunto também. Eu quero convidar você para participar. Nosso telefone é o 3721-6955. 3721-6955. Você pode ligar, você pode participar, fazer as suas perguntas e também pela rede social. A sua participação é válida. O endereço é o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e mande a sua participação, que é muito bem-vinda. Intervalo rápido, voltaremos em instantes. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair para uma festa, tinha vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Relojoaria Universal, sob nova direção. Vendas e consertos de joias e relógios. Fabricação própria de joias com oficina especializada. Alianças de ouro a partir de R$ 360 o par, em 10 vezes sem juros nos cartões. Pensou em joias e relógios? É com a Relojoaria Universal. Atendemos vendedoras de joias de toda a região com preços especiais. Rua Marechal Deodoro 68, telefone 353722-2193. O Hospital Santa Lúcia de Poços de Caldas, Hospital do Coração, apresenta uma inovação espetacular. A mais moderna tecnologia no tratamento de aneurismas e demais doenças vasculares. Cirurgias de varizes com menos cortes. Procedimentos endoarteriais para desobstruções sem cirurgia. O maior centro de hemodinâmica do sul de Minas. Uma das maiores UTIs do estado. E nova ala com hotelaria especial. Hospital Santa Lúcia. Hospital do Coração. Sua segurança. Dr. Aldo Mairink, com seus 20 anos de experiência em implantes dentários, por favor, nos fale a respeito do procedimento cirúrgico. É seguro? Sim, é um procedimento muito seguro. Nos procure, daremos todas as informações necessárias. Mairink Marcaça Implantes Dentários. 20 anos implantando sorrisos. Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, convidando você para participar. 3721-6955.
ligue e faça a sua pergunta na rede social, o endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas, para você dar um curtir na nossa página. Então, hoje a nossa entrevistada é a Débora Jacon. Ela tem aí um projeto chamado Plantando a Semente da Vida, no qual foi editada uma revista. Mostra a revista aí pra gente, Débora. Sim, foi a primeira revista plantável do mundo, né? Pois é, essa é a novidade, uma revista plantável. A revista, ela é composta, tanto a capa quanto o miolo, né? Ela é 100% plantável. A principal ideia, tanto da revista quanto do projeto, é para estar levando numa revista, num material didático, num catálogo, num material publicitário, informação, cultura e alimento em um só produto. Que interessante. Então, a pessoa tem o conteúdo que é impresso, né? Vamos Sim. dizer assim, todo o material, a editoria que é proposta, as reportagens, Sim. Os anúncios, né? Muitos anunciantes também podem e devem se associar a ideias como essa, por exemplo, que são ideias Sim. que vão exatamente no mesmo fluxo do que a gente fala hoje, que é plantar árvores, manter aí a qualidade da vida, do meio ambiente. E aí a pessoa lê e depois planta a revista, enfia, faz um buraco, enfia a revista dentro, nasce diversos tipos de vegetais. Isso. Ela não tem, para o plantio, ela não tem segredo nenhum, né? Basta picar a revista ou qualquer material publicitário, né? Hidratar um pouquinho, uma vasilha com água, num copo com água, né? Esse é um retalho de papel, por exemplo, que é usado. Isso, que já contém semente, né? Picar, fazer um furinho na terra, uma criança, um adulto, com o próprio dedo, né? Inserir, né? Chegar a terra no lugar e aguar 3 vezes durante a semana. No período de até 20 dias, né? Já está aí 100% uma planta germinada, uma flor, uma hortaliça. E já começa, né? Uma planta madura, uma hortaliça que até uma hortaliça ela pode, né? Depois possa vir, né? Para o consumo, para uma dona de casa, né? Para uma escola. Que isso é o foco principal do projeto, né? Para que ele possa também levar não só a informação, a cultura e também o alimento. Entendi. É interessante, né? Porque você lê a revista, depois você planta e come a revista, vamos dizer assim. O projeto, ele é muito interessante porque eu faço a revista durante 17 anos. E 17 anos fazendo revista no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E distribuindo de forma gratuita, principalmente para as escolas. E uma das matérias que nós estávamos fazendo no lixão de Poços de Caldas, me chamou, né, muita atenção a quantidade de fraldas descartáveis que existiam no local. E eu nunca ouvi falar que fralda descartável, ela pudesse, né, de alguma forma, né, denegrir o meio ambiente. Impactar, e eu comecei, né, a fazer alguma pesquisa, né, para poder virar mesmo uma matéria. Fralda e sacolinha plástica, né? E aí foi aonde que veio a minha surpresa. Eu me deparei numa pesquisa com uma pirâmide e vi que o principal vilão que estava no topo era o papel. Não a sacolinha plástica, sim. Então, eu comecei a pesquisar de que modo que poderíamos estar fazendo alguma coisa para o meio ambiente, a minha empresa, para que pudesse estar mudando um pouquinho, né, esse conceito. Porque as visitas nas empresas para estar conseguindo patrocínio para as revistas, quando eu ia fazer essas visitas, eu via que as empresas elas tinham um site, né? As empresas têm um site, ela tem lá no seu setor de meio ambiente, ela tem uma pessoa que nos atende, né? Que algumas dessas pessoas têm até um doutorado, mas que as ações dentro da empresa e para o meio ambiente e para Poços de Caldas, as ações são muito pequenas, embora, né, mesmo com boa intenção, né? As pequenas são importantes, mas não tem nada que se compare a uma ação igual a minha, a que eu faço, né?
que eu posso te dizer, sem dúvida nenhuma, que o papel semente, ela é a extinção do papel. Porque ela não volta, ela tem impacto zero no meio ambiente. A partir do momento que você plantar qualquer material, tanto revista, quanto jornal, quanto material publicitário, quanto saquinho de pão à base de semente, para o meio ambiente ele não volta, não tem mais material para fazer o papel. Então, ele volta sim, ele gera vida ao invés de lixo, né? Então, vai chegar uma época que vai ser a extinção do papel. Então, é um material de muita importância, não só para Poços, mas para o mundo, né? Vai, Thiago, faz uma pergunta. E como surgiu a ideia, né, de fazer esse papel assim? Você teve essa ideia aí de tentar revolucionar, utilizar o papel, né, para reciclável mesmo, mas a partir disso, como surgiu a questão da semente, né? Você entrou em contato com um pesquisador, com uma empresa, como foi esse contato aí até chegar realmente nessa revista com papel semente? Então, para dar continuidade na matéria que eu estava fazendo, de que forma, né, que nós poderíamos estar fazendo alguma coisa para ajudar o meio ambiente, para poder estar diminuindo o impacto do papel, eu deparei com uma ONG, né, no Rio de Janeiro, que fazia de modo artesanal o papel semente. Eu entrei em contato, nasceu-se uma parceria e começamos a produzir e fazer esse papel semente. Começamos, desculpa, comecei a entrar em contato com algumas empresas, mostrando primeiro o papel semente para poder estar substituindo algumas ações nas empresas, substituindo o papel sulfite, né, por o papel semente, né? Porque algumas entidades, elas procuram as empresas, né, para estar ajudando financeiramente todo mês. E algumas empresas, elas, ao invés de dinheiro, elas podem estar ajudando doando o seu próprio lixo. Porque o lixo dessas empresas, a partir do momento que elas utilizarem o papel comum e deixarem de usar o papel convencional, elas podem estar doando o seu próprio lixo, que nesse lixo tem rúcula, agrião, alface, tomate, salsinha, manjericão. Então, tem uma série de alimentação que pode suprir a alimentação de muita gente carente. E não existe uma linha de produção, por exemplo, do papel semente só com um tipo de vegetal, eles são todos misturados? Não, ele é feito folha a folha só com um tipo de vegetal. Ah, só com um tipo? Então uma folha apresenta um tipo de vegetal. Sim. Ou um material. A revista do Dia Mundial do Meio Ambiente, eu escolhi a semente de papoula, né? Eu quis presentear a cidade de Poços de Caldas, né, urbanizando a cidade. Então, ela contém milhares sementes de papoula, né, para o plantio tanto de escolas quanto de residência, das empresas que receberam a revista para estar plantando e urbanizando, né? O conceito dessa revista foi para florir mesmo a cidade, deixar ela muito mais bonita. Foi uma revista que ela foi lançada no começo e na entrada da primavera, então foi um presente para Poços de Caldas. Agora se fez 2 projetos, tanto municipal quanto estadual, para a Lei de Incentivo à Cultura. Isso, né? Era a próxima pergunta. Isso. Então já vai feita com cartilhas, né? Totalmente um material didático, né? Que contém sementes de hortaliça para salas de aula. Ah, não, peraí. Então isso é um outro projeto. A revista também é proveniente de um projeto de incentivo à cultura, não é isso? Também. Não, essa revista... São 2 projetos distintos que você caminhou ao mesmo tempo. Não, essa revista eu fiz a primeira revista plantável do mundo para a população conhecer o meu projeto, porque até então... Mas também é no projeto de incentivo à cultura, não? Não. Ela não? A revista não. Mas no projeto de lei incentivo à cultura, ela tem, né, tanto a revista quanto a cartilha. Sim, entendi. Nós colocamos a cartilha para as crianças e a revista para os adultos. Certo. Então, a cartilha vai para as crianças
e a revista, né, para a população, né, para que o plantio seja feito tanto nas escolas quanto também para a população, para a empresa, comércio. Muito interessante. Né? Vai, Thiago, sua vez. Eu queria saber a questão agora do custo de impressão, porque a gente sabe também que material reciclável, papel reciclável, né, chupa mais tinta, vamos dizer assim, pode ficar mais caro, né, a questão de imprimir. Como é que funciona isso? Como se lida com isso? A tinta, ela é 100% à base de água. A revista, o material, o projeto em si é 100% biodegradável, 100% impacto zero ao meio ambiente. E por isso é mais cara essa impressão, né? Não, a respeito... O custo dele é o mesmo? Não, ele é um pouquinho maior. O custo, ele é maior o porquê, mas é pouca diferença. Porque num papel convencional é praticamente uma folha, né? No papel semente são duas. Coladas. São duas coladas com as sementes. E essas sementes, elas são modificadas. Por quê? Porque a durabilidade dessas sementes, elas têm que ser maiores que as sementes comuns. E elas possuem também um certificado que elas não contêm nenhum micro-organismo, que eu posso, então, estar usando nas indústrias, né? Qualquer indústria que tenha contato com comida, né? Padaria, né? E também ela foi modificada de uma tal forma que, se ela for refrigerada, né? Se ela for substituir por uma embalagem que ela for refrigerada, ela não vai perder nem a germinação e nem vai germinar com aquela temperatura alta dentro de uma geladeira em um supermercado. Legal. Então a gente vai para um novo intervalo. Se você quiser perguntar, fazer uma participação, 3721-6955. Também pela rede social facebook.com/Jornal do Sul de Minas. O intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Em todos os lugares do nosso planeta, existem super-heróis que têm um único objetivo: proteger a água. Eles são conhecidos como os Guardiões da Água. Eles combatem o desperdício e estão sempre alertas à economia. Seja também um guardião da água e faça parte deste time. DEMAI e Prefeitura de Poços de Caldas. Uma escola completa abre portas para grandes realizações. Escola parceira Rede Pitágoras. Grupo de professores qualificados. Infraestrutura completa. Educar é ensinar a fazer as melhores escolhas, mas a primeira quem escolhe é você. Colégio Nini Mourão. Matrículas abertas, Rua Santa Catarina 321, Centro, Poços de Caldas. Com a For Rastreamento, você rastreia, controla e localiza, desde veículos de passeio a máquinas agrícolas. Você também gerencia sua equipe de trabalho e transporte de cargas. Use seu computador, tablet ou smartphone como uma central de monitoramento e receba informações em tempo real. Simples, rápido, inteligente e 100% online. For Rastreamento. Controle total e confiabilidade.
Venha economizar no Festival de Tintas da Carneiro Casa e Construção. Pinte por aqui e aproveite as ofertas. Kit acessórios para pintura Atlas, só R$ 20,90. Pistola pintura Loyal com caneca de nylon, apenas R$ 39,99. Moto compressor Shoes Jet Fácil com acessórios por R$ 349,99. Macaco hidráulico Loyal com maleta, só R$ 89,99. Escada Botafogo 6 degraus, apenas R$ 129,90. Pague suas compras em 10 vezes no crediário ou em até 5 vezes no cartão de crédito. Carneiro Casa e Construção. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, entrevistando hoje Débora Jacon. Ela tem um projeto de editoria de uma revista chamado Plantando a Semente da Vida. São papéis semente, um papel que você pode ler, consumir a cultura e posteriormente plantá-lo, consumindo depois ainda os frutos desse plantio, né? Sim. E é muito interessante. Agora, quais são as aplicações para esse tipo de papel? Você já falou algumas. A revista, você já falou, por exemplo, das cartilhas para as crianças. Agora, existem os projetos publicitários também que podem ser abraçados aí por empresas, né, que tenham aí esse desejo de, junto com você, serem os primeiros a utilizar o papel semente no mundo. Esse é o objetivo? Sim. Nós buscamos, né, uma prefeitura, né, uma empresa que é amiga, parceira realmente do meio ambiente, né, que possa estar substituindo, né, alguma ação dentro dessa empresa, fazendo a substituição de uma folha de papel sulfite, ou tá mesmo esse material publicitário, que ela faça um informativo interno, um folder, possa estar fazendo. Cartão de visita. Tudo, né, em papel semente, né, e também ajudando, né, nesse projeto de lei de incentivo à cultura, que é o principal hoje objetivo da empresa, né, para beneficiar a população de Poços de Caldas. Você já procurou essa prefeitura, por exemplo, aqui de Poços de Caldas? Já procurei a prefeitura de Poços, não tive muito êxito, né? Já procurei algumas empresas, né? Tem algumas empresas que foram feitas algumas reuniões, tem algumas empresas que são realmente sérias, né? Outras empresas já me perguntaram se eu plantar revista, se vai nascer revista, né? Não tem eles não esperam, né, que haja pelo menos uma reunião que eu leve, né, a revista, as amostras, né, de nível de informação, para poder ver, para conhecer a história, né? Manusear o material, né? Sim, levar para plantar, né, com seus filhos. Eu não tenho filho, plantar num vaso no escritório ou na casa. É difícil hoje uma pessoa que não tem um contato com um vaso de flor, um pedacinho de jardim, né? É um projeto maravilhoso, porque eu falo com algumas pessoas que moram fora do Brasil e me perguntam por que eu não levo isso fora do Brasil. Que isso lá fora vai dar um impacto muito grande, né? Que isso lá fora vai ser totalmente substituído conforme nós esperamos que aconteça, né? Que no final do ano letivo, ao invés das prefeituras recolherem, né, todos esses livros, cadernos e levarem para ser incinerados, por que não serem plantados, fazerem de um material plantado e levar alimentação, urbanização para a sociedade, né? Esse é o principal objetivo, né? E a cartilha, a revista, são materiais didáticos, né? Nós tomamos todo o cuidado de levar muita cultura, porque Poços hoje, ela tem muita mídia, né? Muitas revistas, só que nós procuramos uma mídia diferenciada, falar sim do meio ambiente, falar nas nossas matérias, no nosso material didático, que é muito fácil hoje uma pessoa enriquecer, de deixar em forma de dinheiro, né, para um filho, a riqueza em forma de dinheiro. Riqueza material, né? Sim, mas o que nós estamos fazendo para o meio ambiente? O que nós vamos deixar? Vai adiantar, às vezes, nós acumularmos
fortunas. Débora, deixa eu te perguntar, esse papel aí, no caso, por exemplo, vamos supor que há alguma pessoa interessada já diante dessa exposição que você fez. A pessoa compra o papel com você, é isso? Ou compra o material impresso? Como é que é o seu trabalho hoje em relação à disseminação dessa ideia seminativa? Sim, todo o material publicitário, revista, jornal, catálogo. E isso é tudo com a sua responsabilidade, sim, né? Toda a minha responsabilidade. Então, deixa um telefone de contato para as pessoas entrarem aí, estabelecerem contato com você, né? Sim, é o 35 8813 0540. Débora, né, igual o Zambrano falou, alguns empresários podem interessar. E tem como, vamos supor, o empresário escolher a semente que ele quer, como funciona isso, né? E também com relação ao conteúdo. Às vezes a pessoa eu já tenho aqui uma revista. Já tem conteúdo, né? Isso, já tem conteúdo, eu quero só o papel, se pode também acontecer nesse sentido. Sim, dá sim. Eles podem estar passando diretamente para que eu possa estar entregando a revista já prontinha, impressa, né? Ou você pode vender o papel. Isso, eu forneço o papel, né? No meu caso, eu já tenho, né, algumas coisas da empresa que já são 100% biodegradáveis, né? Inclusive esse tecido aí. Isso, que é a base de algodão, né? A cola é a base de água, polvilho. A cola que une as duas folhas. Sim, que une as duas folhas e que faz o acabamento da revista, que você vê, ela não solta, né? Tem muita revista aí que solta, você vai passando e solta. Então, o acabamento dela é perfeita, né? Essa cola dela. Então, essa revista, ela é 100% biodegradável, né? E eu passando só o papel semente, eu não sei se esse material, né, que o cliente, esse material que o cliente vai fazer, no caso, uma revista, um jornal, ele vai ser 100% biodegradável, 100% ecologicamente correto. Mas já ajuda em muito, né? Ele substituindo o papel comum em papel semente. Agora, o conteúdo dessa revista, ela é anual, por exemplo, essa revista Meio Ambiente que você edita? Todos os anos eu fazia uma revista do meio ambiente, porém em outro tipo de papel, né? Certo. Esse papel ano de 2014, sim, então, reciclado, ao padrão, né? sim, isso. Esse ano lançou-se a primeira, né, em papel semente, para dar continuidade a todos os projetos da minha empresa, todos em papel semente. Agora, ano que vem vai ter outra publicação dessa. Sim, não só, né, os projetos de lei de incentivo à cultura, mas também as revistas, né, durante o ano, não só de revistas particulares, né, de clientes, de empresas que encomendam, né, e da própria empresa, né, que são revistas de meio ambiente, revistas de noiva, né, alguns especiais que nós fazemos. Legal. Débora, eu quero agradecer a sua participação, a disponibilidade em vir aqui, nos mostrar esse trabalho. Eu desejo que realmente ele seja bem divulgado, que seja bem vivenciado pelas pessoas, que as pessoas possam realmente tocar essa revista, sentir, porque ela tem uma textura diferente, né? Sim. A gente sente as sementes no meio da folha. E é interessante isso, que essa ideia se multiplique e que seja plantada de forma bem diversificada aí por diversos locais, diversas cidades, né? Que se amplie efetivamente isso aí. Parabéns pela ideia, felicidades para você. Muito obrigada. Eu só gostaria de terminar, né, que ela não deixa nada a desejar, né, esteticamente de nenhuma outra revista, de nenhum outro tipo de papel, né, que ela é de excelente leitura, né, tinta. É de fácil absorção? Sim, né, ela não deixa a desejar nenhum outro tipo de material, né, então esteticamente, para qualquer veículo, para qualquer pessoa, para qualquer empresa, né, ela tem uma aceitação, ela é bonita, né, é o principal. Legal, Débora, parabéns. Obrigada. Valeu, Thiago. Até amanhã. Muito obrigado, Zambrano, né? E que possa aí o poder público, né, ajudar, incentivar essas ideias, apoiar, e também os empresários aqui de Poços de Caldas. A gente sabe que tem uma certa resistência quando se fala em preservação de meio ambiente. Todo mundo fala que quer, mas poucas pessoas realmente agem a favor do meio ambiente. Então, que o poder público e os empresários
possa sensibilizar, né, com essa ideia da Débora e possam, né, ajudar no sentido de pulverizar aí e plantar, é lógico, mais revista aqui em Poços de Caldas. Né? É isso aí, vamos plantar. Eu também desejo a você uma boa semana, que seja uma semana próspera para todos nós. Amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.